A gente vai começar então a ortografia agora. Vou alternar um pouquinho o método, porque esse conteúdo vocês precisam de bastante exemplo, então vai ficar mais fácil. Na lógica da apostila, vocês teriam ortografia antes da acentuação. Eu preferi passar a acentuação para vocês primeiro, para que fizesse mais sentido por conta do conteúdo anterior, que foi fonética. Então, agora a gente volta um pouquinho na apostila e continua, então, a sequência que a apostila proporcionou, tá? O que a gente vai precisar saber com relação à ortografia? Primeira coisa, que a gente não vai conseguir em nenhum momento reorganizar todas as palavras. A gente tem uma média de 400 mil vocábulos na língua portuguesa e elas derivam de outras línguas. Então, por esse motivo, a gente não consegue organizar todas elas dentro daquilo que é uma língua portuguesa. Então, a gente vai ter muitas exceções, principalmente porque a gente tem palavras de origem árabe, de origem francesa, espanhola, e que elas foram sendo introduzidas dentro da língua portuguesa, às vezes até com exclusividade no Brasil. E essas regras, elas vêm muito antes disso, elas vêm lá do português de Portugal. Então, mais do que a gente se preocupar com agrupar esse conjunto de regras, é vocês saberem qual é a escrita correta da palavra. Então, essas regras, elas são mais para curiosidade, tá? Então, primeiro, com relação ao S, não são todas as regras que a gente tem aqui. A professora selecionou aquelas que acabam absorvendo o maior número de palavras e que sejam palavras que estejam mais próximas do nosso dia a dia. Então, um exemplo dela é o exemplo das palavras com S, quando são derivadas de outras que já apresentam S no radical. Por exemplo, análise, analisar, casa, casinha, casebre, que são as derivadas. Catálise, catalisador, liso, alisar. Quando a gente tem essa relação aqui de substantivo, e a gente vai transformar isso daqui em um verbo, usando esse sufixo aqui, a gente segue a lógica de que se a palavra tem S na palavra primitiva, eu continuo escrevendo com S. Quando a palavra não tem S na primitiva, a gente escreve com Z. Por exemplo, hospital, hospitalizar, será escrito com Z. Só para dar um exemplo. Então, a gente ainda escreve com S nos sufixos es, esa, isa e ose, quando indicarem nacionalidade, título ou origem. Normalmente, a gente tem o que aqui? A gente tem um substantivo e vai derivar um adjetivo a partir deste sufixo. A gente, então, escreve com S. Burguês, burguesa, China é o substantivo de origem. Então, chinês, chinesa. Milanês, milanesa. Inglês, inglesa, profeta e profetiza. Ainda escreve-se com S quando os sufixos formarem os adjetivos em-se, com essa terminação aqui, uso e osa, indicando abundância ou estado pleno. Catarinense, gostoso, gostosa, amoroso, amorosa, palmeirense, gasoso, gasosa e assim por diante. Quando é que a gente ainda escreve com S? Nos sufixos gregos ese, isa e ose, nos exemplos catequese, diocese, poetisa, profetiza, sacerdotisa, glicose, metamorfose e virose. Após ditongos, e aí aqui é bem interessante, porque lembra que o ditongo é aquele encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Quando a gente for escrever com S, esse S aqui, ele vai ter som de Z. Isso acontece depois de ditongo e entre vogais. Coisa, por exemplo, que é um ditongo, então a gente vai ter o S. Lousa, a mesma coisa, ditongo e o emprego do S. Tá vendo que ele tem som de Z? Náusea, ditongo e o S. Quando é que eu tenho entre vogais? Por exemplo, a palavra casa, a palavra casal, a palavra vaso, mesa, ela continua tendo o som de Z e aí eu escrevo com S. Nas formas dos verbos por e querer, bem, como em seus derivados, a gente também escreve com S. Por exemplo, o verbo por, todas nas suas conjugações. Pus, pôs, pusemos, puseram, pusera, sempre com S. O quis, né, do verbo querer. Quis, quisemos, quiseram, quiser, quisera. Repus, a mesma lógica.
ainda será escrito com S. Quando a gente tem esse emprego do são, essa terminação são em substantivos derivados de verbos que são terminados em ender, verter, pelir, essa terminação aqui. Como é que eu vejo isso? A gente pega o verbo aprender e olha esse destaque aqui da terminação. Quando eu vou derivar um substantivo, então, eu tenho apreensão com um S. Ascender, olha a terminação, ascensão com S. Compreender, compreensão, e assim sucessivamente. Ainda escrito com S, esses vocábulos que não se encaixam em nenhuma regra, por exemplo, não vão vir entre vogais ou depois de ditongo, ele simplesmente é escrito com S porque a sua origem era escrita com S também. Abuso, asilo, através, tomar cuidado, o pessoal escreve isso daqui bastante com Z, né? Maisena, que é com S, a maisena com Z é a marca, o produto é com S. Mesada, paisagem, paraíso, tesoura, e esses outros exemplos que a gente tem aqui, tá? Agora, quando é que eu vou empregar com o Z? Quando as palavras, por exemplo, foram derivadas de outras que já apresentam o Z no radical. Exemplo, deslize, deslizar, razão, razoável. Nos sufixos es e esa, ao formarem substantivos abstratos. Então, a partir de adjetivos, como, por exemplo, inválido, invalidez, limpo, vou criar o substantivo abstrato, limpeza, nobre, nobreza, pobre, pobreza, surdo, surdez. Os outros exemplos a Prov vai passar no próximo vídeo, então, para que ele não fique tão longo, tá?